Olá, mais um STF Talk Stephanie. Estou aqui agora com o Anderson, da Petrobras, Product Manager. Acabou de palestrar aqui falando sobre o desdobramento de estratégia para o Isso. RH, certo? É isso aí, para os times de tecnologia do RH. Legal. Fala um pouco aí, Anderson, sobre a sua palestra, o que você falou, o que você trouxe de case aqui. Beleza. Eu quis trazer muito aqui como é que a gente fez essa conexão, né? A gente tem ali a estratégia de RH, né, com os principais objetivos estratégicos, com um mapa de valor, como a gente chama, onde tem os KRs, tem os KPIs que guiam esses KRs, e tem o nosso portfólio, né? A gente já tem um portfólio bem grande de tecnologia, tanto do ponto de vista de produto, aí produto um pouco mais abrangente, né? Produto de RH em si, como por exemplo um produto de entrega de processo de seleção gerencial, de PSP, né? Nosso processo seletivo público, como de folha de pagamento, social, também as aplicações que dão suporte a esses produtos, né? E essas coisas a gente vinha trabalhando em cima dos produtos, não necessariamente ligado à estratégia, até porque a estratégia estava tendo uma remodelagem. Aí o que eu trouxe lá muito foi como que a gente, a partir do momento que a gente definiu esses objetivos, né, e a gente ganhou esse ponto, esse V0, esse ponto inicial ali da estratégia, essa estratégia mínima, como é que a gente conectou essas duas coisas? Como é que a gente fez esse portfólio de fato passar a contribuir para a estratégia? E é isso a gente fez usando a camada de épicos, né? Quando a gente começando a implementar o LPM ali, o Lean Portfolio Management, né? Para poder a gente começar a criar maturidade nisso e criar robustez e começar a medir também, né? A gente começar a ver melhor, visualizar, fazer uma gestão mais baseada em dados e ganhar robustez nessa gestão também, para tomar decisões mais adequadas, né? Legal. E assim, me fala um pouco, como que, assim, quais foram os principais desafios para poder chegar onde vocês chegaram hoje, né? As dificuldades que vocês tiveram, né? Eu acredito que vocês começaram desde o mapeamento dessas cadeias, esses fluxos de valor para RH, busca pela eficiência, alguma coisa nesse sentido? A gente tem diversos desafios lá. Tem do ponto de vista de maturidade do modelo em si, dentro do RH. Então, é uma coisa que a gente está desenvolvendo. Em 2022 a gente implementou esse modelo. Antes ele era muito baseado em estrutura, né? Tinha uma carteira de tecnologia mais baseada em estrutura, então o próprio gerente N2 ali que a gente chama tomava as decisões do que queria implementar ou não necessariamente conectado com alguma questão. E aí a gente mudou para esse modelo onde o Product Owner, ele de fato a gente passou a ter esse papel, né, de Product Owner. Então aí tem a evolução desse papel, a pessoa assumir como dono do produto e assumir os riscos e assumir que ela tem que pensar o futuro daquele produto, que ela precisa começar a guiar isso, né, conectado com a estratégia do RH. E o outro desafio grande que a gente teve nesse sentido foi justamente de a gente fechar essa estratégia do RH, que é uma coisa mais complexa, né? Uma visão que a gente precisa pegar para a área como um todo. Mas a partir do que a gente começou a amadurecer isso e ter isso de forma estruturada, aí começou a se tornar mais viável essa conexão. E aí, de novo, sim, vai de novo na questão da nossa maturidade, né? Então, o PO, né, o Product Owner, ele conseguir enxergar, olhar para a estratégia e enxergar como aquilo ali impacta o produto dele. Ou seja, sair um pouquinho do operacional, de certo modo. Que acaba que o PO fica muito focado no... Ele quer garantir que o produto dele funciona bem, né? Mas ele funciona bem para o que está hoje, para que alguém está mudando de processo para hoje. E ele precisa começar a pensar no futuro. E aí, como PM, o principal ponto é tentar trazer essa visão de futuro, né, um pouco mais, tem que empurrar para alguns produtos, né? Olha, isso aqui a gente tem que começar, por exemplo, ao invés de trabalhar só em termos de tipos de trabalho ou em alguns conhecimentos um pouco mais gerais, a gente começar a trabalhar em skills, trabalhar isso de uma forma mais autodistribuída, como é que as soluções hoje no mercado estão trazendo isso, como é que a gente pode trazer isso para implementar, né? A questão de aonde que é importante a gente colocar, ao invés de fazer todo mundo quer fazer com IA, alguma coisa de IA hoje, né? Mas não é assim. Onde é que isso de fato vai agregar algum valor, né? Sim. E não é só oba-oba. Então, esse trabalho da conexão, os desafios estão mais aí, nesse sentido, né? De criar maturidade nas premissas, né? Nos predecessores, para aí, de fato, a gente começar a guiar os times para poder chegar nesse caminho que seria mais ótimo. Legal. Pegando esse ponto ali, os desafios que você trouxe até agora está em um nível mais no tático ali, estratégico, conectando a estratégia com
o tático ali, né? Uhum. E aí vocês falaram que tem, na nossa palestra, vocês são 16 times que atendem esses fluxos de valor. Você está falando de um fluxo de valor só ou de vários fluxos? Hoje é um fluxo de valor só. Legal. Quer dizer, deve continuar, porque é do RH, né? Deve continuar com fluxo de valor só. Talvez o que a gente desdobre seja os treinos, né? Mas Legal. isso aí é uma conversa. E aí, para conectar esses times todos, quais são os principais papéis que vocês estão trabalhando ali? Eu sei que tem lá um RTE, vai ter os Scrum Masters ali nos times, hoje estão trabalhando com outras práticas além do Scrum. Qual que é o desafio para conectar toda essa galera aí, falar a mesma língua e atingir os resultados? A gente está para conectar, a gente está usando muito algumas cerimônias, né, específicas, como a própria PI Planning, né? Ali a gente garante que todo mundo está trazendo seu planejamento, que as dependências estão bem amarradas, que o nível de comprometimento é adequado e tem funcionado bem. A nossa última o nível de confiança foi 4,5, né, de 5. Então tá indo até bem. As dependências estão cada vez ficando mais maduras, os riscos. A gente tem a PO Sync. E aí, como é um trem muito diverso, né, ou seja, e muito grande, não é uma PO Sync do tipo, como é que está o status disso? Como é que está o status daquilo? Que senão fica maçante pros times como um todo, né? Cada um fica só esperando sua vez e vai embora. É uma PO Sync no sentido de trazer quais são as principais tendências e o que é esperado de todos, ou pontos de atenção para todos. Então, são pautas mais gerais para alinhar nesse sentido, né? O que é um épico, por que o épico é importante, quais são os próximos passos, métricas de produto. E a gente tem também ali, eu acho que agora mudou o nome para Scrum Sync, né, se não me engano, na sexta, agora não estou lembrando bem o nome, mas é onde tem os Scrum Masters, eles de fato ali eles trazem quais são os problemas, o que está pegando em cada lado, e aí eu tenho tentado trazer, tanto o que eu trago na PO Sync, eu levo para essa reunião do Scrum of Scrums, né, Uhum. para garantir que eles também sejam elementos difusores, né, os Scrum Masters sejam elementos difusores do que a gente está trazendo ali da camada de gestão. Legal. Dentro dos times. E me fala uma coisa, né? Qual foi o principal papel da camada de gestão para garantir o sucesso aí, para a evolução desse modelo de trabalho? No início foi muito mais até um pouco mais de contenção, né? Porque assim que a gente saiu, aí começou um bocado de coisa, um bocado de problema. Pior, que entendia que não era o papel dele aquilo ali, o RH estava assumindo trabalho de TI, né? A questão própria de como medir previsibilidade, a gente ir colocando de fato as ferramentas, né, em uso e colocando ali isso para funcionar bem. E algumas questões como, para tentar solucionar algumas dessas questões, implementou até algumas práticas adicionais, né, como a gente viu que a Expect and Adapt com a System Demo não estava funcionando bem, então a gente pegou e fez uma coisa mais simples, assim, todo mundo vai fazer videozinho, mas um videozinho de 1 minuto, como se fosse para ser feito para o executivo. Então traga aí o que você fez mais destaque. Então isso aí já traz uma atenção maior do pessoal do que fica passando, sistema do que foi entregue. A fazer pesquisas de bem-estar com os times também, né, para saber como é que os times estão se sentindo, se aquilo ali está trazendo alguma infelicidade para a vida deles, o que está pegando, se é o time que está trazendo isso, se é o trabalho que está trazendo isso, se é uma coisa própria da pessoa. Então, o time de gestão está atuando muito nisso, colocar as ferramentas, né, que estavam planejadas, já fazem parte do modelo em uso, trazer algumas questões assim, de contenção, né, tipo, não está funcionando bem, então vamos ajustando, e também garantir que a gente dissemina boas práticas. As boas práticas que surgem, a gente vai colocando elas e vai repercutindo e vai tentando fazer isso passar para todos os times. Legal. E me fala assim, quais foram os principais resultados que vocês conseguiram até o momento? A gente implementou algumas soluções novas, né, nesse meio tempo. Tem tido uma visibilidade melhor das soluções em si, como é que elas estão andando, como é que elas contribuem. Então é mais fácil até de reportar para os executivos, gerentes gerais lá. E a outra coisa, essa gestão assim, eu acho que tá melhor também. Antes era uma carteira solta, né, um portfólio meio que desconexo, agora são coisas que se conversam melhor. E a gente está começando a medir melhor essas coisas também. Então, de alguma forma conecta melhor com a estratégia da organização. E agora está começando a conectar cada vez melhor com a estratégia. E a ideia é que daqui a pouco tempo a gente também tenha um sistema de métricas de produto mais robusto. Porque hoje só alguns times têm isso, né, que usam efetivamente o resultado da pesquisa de satisfação para aquilo subsidiar melhorias para os produtos, né? Então a gente quer tornar isso de uma forma estrutural, né, dentro do trem, para a gente garantir que isso está funcionando
funciona bem e funciona dentro do processo de cada um e não como uma iniciativa isolada. Tá, você é um cara de RH, tem um ponto de vista mais do negócio, né, de RH e não da tecnologia. Do seu ponto de vista, para quem vai começar hoje a fazer esse tipo de trabalho, ou esse tipo de implementação, quais insights você traria? Que espaço você daria, eu e os seus conselhos, vamos dizer assim? Sim. Uma coisa que eu acho que funcionou muito bem quando a gente começou, por exemplo, foi a divisão dos times de fato, por produto. Em vez de ser... porque a gente corria o risco de cair numa divisão por tecnologia. Por exemplo, a gente poderia muito bem lá, de forma mais simples, botar um time de ServiceNow, um time de módulo de performance do Success, um time de recrutamento mais voltado nas ferramentas de recrutamento, ou fazer isso baseado em processos também. Que aí você tem a área que cuida, por exemplo, da parte inicial da admissão, a área que cuida de fato da alocação depois, né, a área que cuida da implementação, e você tem 3 times diferentes. Mas o que a gente adotou, e que foi bom que a gente conseguiu patrocínio para isso, foi de fato ter times por produto. Então o time é responsável pela entrega ponta a ponta daquele produto, né? Então isso melhora o olhar sobre o produto. Aí é uma coisa que o próprio PO, normalmente o PO não era responsável por toda a área e agora ele tem que ter esse olhar, então vai ganhando essa maturidade também. A outra coisa é, do início, você já ter, e aí uma coisa que faltou um pouco pra gente, métricas mais bem estabelecidas. A gente não tinha isso no início, então a gente não conseguia acompanhar muito bem como é que estava o nível do fluxo, como é que estava, onde é que estavam pegando os gargalos. Para atuar, a gente atuava muito no que os times traziam e não necessariamente no que as métricas nos diziam, né? Então isso é uma coisa que eu acho que vale a pena partir com isso, ou com uma versão disso, depois você vai evoluindo. E a outra coisa que, se possível, né, mas se não for possível também dá para fazer depois, como a gente fez, é já começar trabalhando nessa camada de portfólio. Que aí você consegue guiar melhor o trabalho dos times já de partida. Isso já começa desde o início. Já começa já falando de estratégia do time, já definindo seus temas, seria o caminho, né? Isso aí também é outra coisa boa. E outra coisa que funcionou bem foi a capacitação. A gente trabalhou bastante capacitação dos times também. Eu ouvi muita resistência no início, assim, para mudanças desses processos, dessas práticas. Um pouco mais nesse sentido só, do PO sentindo muito que ele estava absorvendo o trabalho de TI, do ponto de vista dele, né? Mas aí teve um trabalho muito grande de a gente esclarecer as fronteiras, né, de trabalho de cada um. Porque o PO, a princípio, ele tem um trabalho até de desenhar, de escrever a história. Só que muitas vezes a história é muito técnica, né? Então isso começou a criar problema, porque o pessoal entendia que isso era uma coisa muito, muito técnica e deveria ser feito pela TI. Então a gente foi trabalhando isso, né? A questão do tempo dedicado também, se teria que estar em toda a reunião, toda dele. Eu particularmente acho que é importante, mas nem todo time de fato tem uma dinâmica que precisa disso. Às vezes o time técnico precisa estar mais diariamente, mas o PO não necessariamente, precisa só estar disponível. Então esse ponto assim, dessas resistências foi tentando reduzir nesse sentido. Ainda tem alguns pontos mais isolados, e aí acaba pegando muito do ponto de vista de perfil, ponto de vista de sobrecarga da operação, de fato, né? Às vezes o PO ele tem que conciliar com uma atividade de operação, uma atividade mais funcional, que corre em paralelo, e isso acaba desgastando, e ele tem razão no que normalmente eles trazem. Mas a gente vai trabalhando justamente para tentar mitigar esses pontos e garantir que a gente não vai perder esse papel do PO como alguém do RH, de fato. Ou seja, o PO sendo alguém do negócio, né, que entende bem o que o negócio precisa e guiando o que ele precisa entregar primeiro. Legal. É isso que a gente tem tentado garantir uma bastante. Forma de mitigar a fronteira entre negócio e tecnologia, né? Legal. Anderson, agradeço aí a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, parabéns pela palestra e sucesso para vocês aí nessa empreitada. Valeu, obrigado pelo convite. Quem precisar, quem quiser, é só conversar. Legal, muito obrigado. Valeu.